Olá, meus amores. Vamos lá? Hoje, percurso 20, tá? América anglo-saxônica. Vamos lá, acompanhando aí pela apostila, tá? Tá lá na página 354. Não vamos tá bobeira, não, gente? Vamos focar aí os estudos? Ó, tô sentindo a galera meio preguiçosa, tô percebendo a ausência de muitos alunos, tô puxando a orelha mesmo. Quero a participação de todos e sem contar que ano que vem quero todo mundo comigo lá no segundo ano, hein? Fechado? Gente lá, ó, focando. Quero ver todos vocês no segundo ano. Pelo amor de Deus, 2021 não tem esse negócio de aula à distância, não. Vai ser aula presencial e quero ver a galera comigo, hein? Tô contando com cada um de vocês, hein? Beijos. Tá legal, gente? Tô contando com vocês. Então, América anglo-saxônica, né? Sabemos aí que o continente americano, né? Ele é extenso longitudinalmente, né? O continente americano ele é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico e que podemos, né, regionalizá-lo aí como a América anglo-saxônica, onde vai englobar aí o Canadá e os Estados Unidos, tá? Lembrando que o Alasca é território norte-americano, e a América Latina, do México até o extremo sul da Argentina, beleza? Então, nós temos aí. Lembrando que quando dividimos em América anglo-saxônica e América Latina, nós estamos obedecendo a critérios aí históricos, políticos e culturais. Não podemos esquecer disso, tá? E que a América anglo-saxônica, essa que está aqui em azulzinho, beleza, gente? Ela tem aí a colonização diferente dos modelos implementados ao longo do continente, né? Então, dentro da América anglo-saxônica, predominou o modelo de colonização de povoamento, tá? Onde, né, foi estabelecido um núcleo colonial mais direcionado ao mercado interno, né? Isso levou a um desenvolvimento, né, e uma maior autonomia econômica em relação à Europa. A gente não pode esquecer disso, né? Já na porção centro-sul, né, onde nós temos aí um modelo de exploração ficou mais voltado aos interesses das elites políticas e econômicas europeias, né, onde essa organização econômica, social e política é bem diferente dos vizinhos do norte. Ou seja, na América Latina, nós tivemos um modelo de colônia de exploração, né? Focando hoje a América anglo-saxônica, que eu não podia deixar de falar da latina, né, gente? São países aí que têm em comum território imensos, né? Possuem recursos naturais abundantes, possuem uma diversidade cultural e étnica também, tá legal? Não podemos esquecer disso. Bem, vamos pegar umas características físicos, né, naturais aí. A disposição do relevo da América anglo-saxônica. Lembrando que o clima é influenciado principalmente por fatores, né, aí, como relevo, latitude, né, massas de ar e correntes marítimas. A gente não pode esquecer disso, né? A América anglo-saxônica, ela está na faixa temperada e polar, né? Nós temos aí a presença, né, tanto dos climas temperados quanto dos climas polares, ok? Então, o polar aqui no extremo norte, por favor, tá, gente? Né? E na porção central, aí nós temos um clima temperado, no caso, continental, aqui na porção central, e oceânico, né, na porção litorânea. Também apresenta variações de temperatura e precipitação, claro, né, durante todo o ano, tá? No sul, nós vamos ter nessa porção sul aqui já um clima subtropical, tá? Por causa da faixa de transição. Então, nós vamos ter uma presença aí de clima subtropical. Lembrando que nós temos aqui, ó, tá até a linha aqui no mapa, ó, do Trópico de Câncer, tá? Então, nessa faixa aqui, nós vamos ter a presença aí de clima subtropical. Belezinha, gente? Tranquilo? Beleza? Então tá, né? Bem, percebemos que a oeste, né, aqui a oeste, nós temos as montanhas rochosas, beleza, gente? Nós temos as montanhas rochosas, tipo de clima frio de montanha, tá?
E no leste, nós temos os Apalaches, tá? As montanhas Apalaches. Aqui, observa que acaba formando um corredor, gente, né? No centro do território. E aí é isso que vai permitir a alternância de ventos, os ventos quentes, ok? Que vêm do sul, né? No verão, e os frios, né? Que vêm do norte, né? Justo, claro, no inverno, ok? Na costa oeste, o clima é seco, né? Porque nós temos uma passagem aqui da corrente marítima fria da Califórnia, por favor, tá? E no norte, e no extremo norte do território, nós vamos ter os climas subpolares e polares, né? Com temperaturas aí extremamente frias. Na porção central e leste, tá? Dos Estados Unidos, na porção central e leste dos Estados Unidos, né? Nós vamos ter aí um maior número aí de furacões e tornados, ok? A gente está sempre se deparando nos noticiários, tá? E por que esses fenômenos ocorrem justamente aqui na porção central? Observa que tem uma grande extensão territorial, ela é plana, né? E de alternância de temperaturas durante todo o ano. E na costa leste, em razão da passagem da corrente do Golfo, da corrente marítima do Golfo, que é quente, né? E as elevadas temperaturas durante o verão, né? E registradas aí no Atlântico, justamente norte, beleza, gente? Bem, quando eu falo, né, aqui eu tenho o Canadá e os Estados Unidos. Lembrando que são países aí ricos, né, de forte poder de industrialização, né, o principal detentor aí, maior produto interno bruto, os Estados Unidos, né, e o Canadá aí estando em torno do segundo, né, e em torno da 10ª posição aí, tá? No caso, no mundo, Aí você tem também, né, uma diferença demográfica, que esse mapa aqui mostra para vocês, tanto é que eu boto aqui, ó, densidade populacional, né? O Canadá é o segundo maior país do mundo em área, tá? E apresenta condições aí naturais bastante extremas no seu território. A concentração populacional, observa, gente, predomina na fronteira com os Estados Unidos, no sul do seu território, né? Pois, afinal de contas, nessa porção sul aqui apresenta clima mais a menos, né? E a economia está extremamente conectada aí com a economia norte-americana, tá? Norte-americana, beleza, gente? Show de bola? Ok? Tranquilo? Manso como ganso? Bem, lembrando também aí, já os Estados Unidos têm uma forte concentração populacional, observem, mais a leste do que a oeste. Isso também está relacionado ao fator histórico, né? A colonização, o processo de povoamento começou justamente, né, ao lado leste, e aqui, essa área aqui foi de povoamento, e aqui de exploração, né? Então existe uma grande concentração populacional justamente na região leste, tá legal, gente, dos Estados Unidos? Lembrando isso, tá? Então, e que a independência norte-americana, né, dos Estados Unidos, no fim do século XVIII, deu mais autonomia ao país, e isso levou uma questão de processo de independência no continente americano, que é a famosa doutrina Monroe, vocês devem estar lembrados, né, que ocorreu em 1823, e já o Canadá, né, lembrando disso, ele permaneceu como província do Reino Unido até 1931, tá, gente? Né? Mas, tudo bem, ele obteve uma autonomia aí parcial em 1867. Só que, a partir do século XIX, né, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles iniciaram uma expansão territorial em direção ao oeste. Lembrando que essa ocupação se deu aqui do lado leste, tá legal, gente? Onde eles começaram a ocupar as planícies centrais, né, com cultivos aí explorando os recursos naturais disponíveis, como o petróleo no sul dos Estados Unidos, né? A questão da madeira de coníferas no Canadá, não podemos esquecer isso, tá legal, gente? E com isso eles foram desbravando novos caminhos entre as montanhas em direção à costa do Oceano Pacífico, legal? Bem, essa estratégia de estímulo, lembrando que houve uma estratégia aí de estímulo à imigração, onde eles implementaram ferrovias, né, estradas e linhas de comunicação,
E isso levou aí também a um genocídio, né, gente? A uma violenta caça, matança aos nativos por parte dos produtores rurais, né, na formação territorial tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Sabemos que também, né, para chegar à atual formação norte-americana, os Estados Unidos, né, que ocorreu entre o século XVIII e XX, houve negociações aí de compra de território, a gente não pode esquecer, com o Reino Unido, com a Espanha, com a França e com a Rússia, né? Onde houve uma anexação também de territórios do México e do Japão, que do Japão, no caso, é o Havaí, tá legal? Bem, e que no fim do século XIX, iniciando o XX, né, os Estados Unidos também receberam um grande fluxo migratório, pessoas que vinham da Europa, da Ásia, do Brasil, da Argentina, do Canadá, tá? Foram para esses países, como também nós recebemos um grande número também. A maioria dos imigrantes, né, que foram para os Estados Unidos, foram atraídos, o fator de atração foi a oportunidade de emprego e de negócios, sem contar aí também com a ocupação territorial mais efetiva do país, tá? Esse fluxo imigracional, ele acabou garantindo aí mão de obra para os setores econômicos que estavam se desenvolvendo aí nos Estados Unidos, tá legal, gente? Logo, mão de obra barata, belezinha, né? Então, no começo do século XX, não ficou recebendo imigrantes toda a vida, porque logo no início do século XX começaram a restringir a imigração para os Estados Unidos, tá? Os sindicatos, né? A grande pressão veio dos sindicatos das maiores cidades do país, que na verdade eles queriam, né? Não queriam que esses trabalhadores, ou seja, esses imigrantes, disseminassem ideias aí de organizações trabalhistas que estava sendo empregada, que queriam empregar justamente em território norte-americano. Então, nós temos uma composição étnica, já que a gente está falando de densidade demográfica, né? Aí bem diversificada nos Estados Unidos. Lembrando que ao sul dos Estados Unidos, tá, gente? Nós temos aí a questão da presença de afrodescendentes. Principalmente, né? Porque ao sul nós tivemos o que, gente? Colônia de exploração, né? Tivemos escravos aí. As mesmas atrocidades que foram cometidas aqui no Brasil, também, não só no Brasil, como na América Latina, nos Estados Unidos também foi, tá? Não fica achando que todo mundo foi lindo e maravilhoso, não, que lá eles são bonzinhos, não. E que a escravidão nos Estados Unidos, ela terminou em 1863, né? Onde muitos trabalhadores negros libertos buscaram a ocupação nos estados do norte e do centro e do oeste dos Estados Unidos, tá? Achava-se que a discriminação racial lá era menor, tá? Do que no sul. No sul era mais acentuada, ok? Então, mas com o fim da escravidão, não fica achando que, ai, que lindo, ai, pode vir. Não, né? Foram adotadas leis segregacionistas, onde, igual a gente estudou o apartheid no continente africano, precisamente na África do Sul, nos Estados Unidos também teve isso, tá? Onde haviam espaços separados para brancos e para negros. Então, essa diversidade cultural, né, nós também encontramos tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. É explicada aí pelo fluxo populacional que nós falamos, tá? É a questão do multiculturalismo, quase que não sai, gente, tá? Então, nós temos a presença aí. Ok? Belezinha? O histórico de formação nacional, né, com a colonização inglesa, eu já expliquei para vocês, né? A questão do povoamento no norte, né, onde houve a presença de pequenas e médias propriedades, não havia presença de grandes latifúndios, né, terras aí, no fim, né, acabando, né, uma imensidão. A agricultura era de policultura, né, para abastecer o mercado interno, o trabalho era livre e assalariado, né? Então ocorria bases liberais aí, tá? Já no sul, como eu falei, né, já tinha a presença de latifúndios, né? A questão aí da monocultura voltada para exportação, onde abastecia a colônia, houve o processo escravocrata, havia uma base aí mercantilista, tá? A religião, né? Nós
eles tinham um predomínio aí da religião protestante, onde houve o processo também de catequizar, né, no caso, levar para a cultura protestante, né, no sentido, hoje, né, no caso, você pode reparar que nos Estados Unidos há um predomínio da religião protestante nos Estados Unidos, a mesma forma que os portugueses e os espanhóis, né, fizeram, né, não queriam que os afrodescendentes colocassem as suas religiões em práticas, né? Os saxônicos fizeram o mesmo com os africanos, fizeram o mesmo também com os índios. Gente, é o que eu digo, a história é a mesma, apenas os personagens é que mudaram, tá legal? Mas a história, a mesma da mesma, ok, gente? Belezinha? Né? Então você tem aí a questão, né, o predomínio do protestante, a questão da conversão de escravidão, o desenvolvimento cultural gospel. Bem, e quando eu falo da independência? A independência norte-americana, ela ocorreu em 1776, a gente não pode esquecer disso, tá? Essa independência se dá nesse período aí de 1776. Então, né, já bem aí, e a questão da Guerra da Independência, o que eu falo para vocês é o fator da guerra, vamos nos libertar dos saxônicos, dos ingleses, é quando tem-se a Guerra de Secessão, então eles buscam, né, por uma autonomia, quer uma maior expansão territorial, ok? Dentro dessa expansão territorial surge aquela questão de acordos, né, de compras e guerras que eu falei para vocês, né, onde busca de novos territórios, e aí tem anexação de novos territórios, ocasionando ideologias de expansão territorial e econômica, que é o que eu falei para vocês da doutrina Monroe, certo, gente? Essa doutrina aí, que é a América para os americanos, né, onde você tem a busca justificando o afastamento dos europeus. Nenhum europeu mais tomaria posse, né? Em 1844, melhor dizendo, nós temos aí o Destino Manifesto, né? Lembrando bem disso, esse Destino Manifesto, ele vem aí com a doutrina de naturalização das fronteiras do Atlântico ao Pacífico, né? A questão do crescimento populacional, onde você tem, busca a questão da defesa da liberdade democrática, a questão da ética protestante, que era o lucro como salvação, tá? Nesse mesmo instante, tem o fato, né, do poderio, né, bélico estadunidense de interesses estratégicos, nós vamos conquistar novos espaços, né? Então eles buscam esse fator aí. Quando falamos, né, dessa expansão econômica dos Estados Unidos pós Segunda Guerra, né, você tem aí, né, no plano político, os Estados Unidos marcando a liderança, assumindo o papel de protetor do mundo, né, dentro do capitalismo, que é o famoso Plano Marshall, né, o reflexo da doutrina Truman, a questão da criação da OTAN. Você tem essa questão aí de American Way of Life, onde, né, aquele modo de vida que era bonito, que era legal, né, que se tinha uma vida saudável, feliz, era possível assim, né, no pós-Segunda Guerra, né? Ele tem esse propósito aí, onde a indústria cultural ela vinha influenciar no modo de vida, né, da sociedade, não só norte-americana, como do mundo inteiro, a gente não pode esquecer disso. Então, o modelo dos Estados Unidos, né, de produção que se defendeu, né, dos Estados Unidos dos anos 30, era a questão do modelo do bem-estar social, né, a questão e o Fordismo, onde se propagavam aí pelo mundo pós-Segunda Guerra com a questão do crescimento da produção, né? E isso fez com que essa lógica fordista, a partir da lógica fordista, né, concedessem aumentos salariais que afastavam a classe operária dos ideais do comunismo, né, onde transformando eles em consumidores, em uma classe consumista, né? Isso ocorreu também com as potências europeias e com o Japão, tá? Então, os Estados Unidos, né, fez aí inundar produtos estadunidenses no mundo inteiro, em nível de competição. O objetivo era criar realmente um mercado que viesse a prosperar e anticomunista, ok? Bem, é isso aí. Nós temos aí, né, nos anos 60, né, principalmente a partir da segunda metade
da década dos anos 60, um modelo fordista, ele começa a apresentar problemas, né, que vieram a se agravar justamente nos anos 70, né, lembrando disso, que é aquele esgotamento desse modelo, né, e seria o quê? Esses problemas, os problemas que estavam sendo enfrentados eram o quê? Porque estava ocorrendo uma elevação contínua dos salários, né, fruto da política keynesianista, né, e dos movimentos sindicais. Ocorreu uma estagnação do consumo, porque os produtos eram de qualidades e demorava a dar defeitos. A gente pode ver que hoje os nossos produtos, eles possuem um período de vida, vamos chamar assim, entre aspas, curto, que o propósito é esse mesmo, né? Porque já tiveram uma experiência do período fordista que isso não prosperou, né? Uma elevação, tivemos a crise do petróleo em 1973, né? Onde resultou aí problemas seríssimos, né? Onde percebeu-se que havia uma certa dependência petrolífera, consequentemente uma redução dos seus lucros. E também temos aí a questão decorrente da Guerra Fria, não podemos esquecer esse período. Que em 1980, né, os anos 80, tanto é que eu estou aí de 81, coloquei para vocês de 1981 a 1988, nós temos aí a década marcada pelo discurso neoliberal, né, não podemos esquecer isso, né, que seria a era de Ronald Reagan, né, de Margaret na Inglaterra, no Reino Unido, onde eles tinham como pensamento aí as práticas neoliberais e acreditavam que a solução para a crise estava justamente aí na questão dos planos econômicos, ok? Então, era esse o propósito deles, eles tinham esse propósito. Lembrando que o Reagan era um republicano, né? E que ele vem na questão de um plano aí neoliberal, onde tinha como propósito, né, fazer com que o país voltasse a crescer, desde a questão da regulamentação do Estado sobre a economia, que foi reduzida, lembrando disso, dentro do papel neoliberal, tá, gente? E a questão cultural, ele foi marcado aí pela questão do conservadorismo, ele era extremamente conservador, tá ok, gente? Temos também o George Bush, que era o pai, que ocorreu de 1989 a 1992. Ele deu essa continuidade do Reagan, a gente não pode esquecer disso, tá? O Clinton, né, que ocorreu de 1993 a 2000, né? Ele simplesmente deu continuidade a algumas políticas neoliberais também, que foram implementadas pelo seu antecessor. Ele manteve a redução dos impostos e houve um aumento dos gastos bélicos, tá? E aí a era do governo grande acabou, que ele dizia muito isso, tá? Ele tinha essa aí. E apesar da queda, houve uma queda do desemprego naquele período e a desigualdade no país cresceu também, tá? Deixando isso bem bem claro para vocês. O governo dele, do Bush pai, tá, gente? Aliás, desculpa, do Clinton, desculpa, ele se estendeu aí no processo de recuperação econômica, tá? Houve uma dissolução do maior rival político da história estadunidense nesse período, né? O bloco soviético se fragmentou justamente nesse período, né? O governo Clinton foi o grande favorecido por esse processo. Nesse mesmo período do governo dele, né, houve a aprovação do NAFTA, né, em 93, que acabou garantindo a expansão do mercado e a consolidação da economia estadunidense, esse período aí, 1993, e a evolução do capitalismo, das grandes mudanças de regime da população. E o Bush filho, vamos lá chamar rapidinho, né, gente? Foi uma das mais complicadas histórias, cara, dos Estados Unidos, tá? Ele não recebeu a maioria dos votos populares, ele venceu pela questão do colegiado. Outro dia teve até um documentário na CNN, tá? Falando aí sobre a família Bush. Ele, no segundo governo dele, ele reeditou o velho conservadorismo, quase que não sai, dos republicanos, tá? Ele inaugurou uma nova doutrina que foi marcada pelo expansionismo, pela uma visão unilateral, a questão aí do militarismo, tá?
é quando ele vem aí, a chamada doutrina Bush, né, onde é implementada logo após o atentado das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, tá? Então ele vem com isso. Então a política externa dos Estados Unidos naquele período, né, do Bush filho, adota um tom assim meio austero e poucas vezes visto anteriormente na história, ok, gente? Beleza? Ótimo? Belezinha? Né? Então, lembrando aí que foi o período justamente, esse governo aqui, foi o período que se deu a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, tá? Ocasionando gastos militares aí exorbitantes. Beleza, gente? Ok? No plano econômico, o governo passou aí por crise econômica como a de 2008 e 2009, né? A chamada crise do subprime, onde acabam nascendo as megalópolis dos Estados Unidos, né? E após a Segunda Guerra Mundial, lembrando aí que se deu o início de um conjunto de fatores, a estagnação, né? Temos também aí os belts agrícolas, tá? Que os Estados Unidos segue o mesmo modelo, né, até hoje, e divide a produção agrícola aí de acordo com o potencial de cada área. Ok, gente? Na live que vamos nos encontrar na semana agora, né? Na terça-feira, iremos nos encontrar aí na nossa Bate-Live, onde nós vamos poder discutir os assuntos aí da apostila 4 do percurso, né, 20, fazendo os exercícios da página 374 a 379. Estou aguardando vocês lá na nossa live, tá legal? Beijos, galera. Tchauzinho, hein?